Qual era a função da aia Nossa Senhora nessa altura? Olha, quando comecei... Que idade é que tinha? Ai, isso eram novos, 14, 13. Sim. Vá lá aos 15, mas não tinha certeza. Mas as pessoas que trabalhavam, e era um rapaz chamado Mário, que traziam a Nossa Senhora para aqui, o senhor Oscar. E, naturalmente, outra pessoa, talvez a senhora São não, a tu. Lembras-te quem era? O Mário, sabes quem era o Mário? O senhor Oscar. E eram pessoas já com alguma idade e algum peso. E como eu era muito magrinha, os primeiros trabalhos que eu fiz em relação à Nossa Senhora era pôr aquele ramo, tá, na mão da Nossa Senhora, descalça, dentro do andor. Eles riam-se e diziam, pois tens de estar sempre cá, porque o andor não vai abaixo contigo. Isto foi as primeiras coisas. Depois as senhoras começaram a ver que eu tinha muito interesse e que já vinha aqui desde os 7 anos, que no outro dia disse ao senhor prior, olha, tem uma história para contar dos 7 aos 70. E ele disse, isso é muito tempo, 7 aos 70 é muito tempo. Mas quando foi depois mesmo aia, já quando teve essa responsabilidade e a função de cuidar e vestir da Nossa Senhora, por exemplo, no tempo da Taninha, a decisão do fato da festa, do fato da procissão, era de quem? Era das aias? Era em concordância com o padre? Exatamente. Era como? Era das 3 pessoas que lá estavam, mais o senhor prior, diria, talvez o ano passado foi este, é melhor este ano ser aquele, ou este ano é aquele, é melhor ser o outro. No tempo da Taninha, quem eram as outras aias? Lembra-se? Lembro-me da tia Mariazinha Silva. Sim. E lembro-me, penso que a avó Camila, mas não tenho certeza. Era a avó Camila, era uma senhora que não era sogra da tia Mariazinha, mas era como se fosse. Foi ela que criou o tio Berto. E por isso a gente habituou-se a tratar por avó Camila. Claro. E era outra pessoa, eu julgo que era a minha irmã a seguir a mim, não é a mais velha, é outra. Mas depois também casou e teve muitos filhos e isso assim também deixou. Eu é que tive até aos 70 anos, e por isso eu disse ao senhor prior que era uma história dos 7 aos 70, eu entrei aqui na igreja todos os dias, até tenho um lugar cativo, que nem os padres sabem. Mas as pessoas quando me veem e também gostam daquele banco ou perto, dizem assim, chegamos para aqui porque este lugar é de Dona Tânia, que é a segunda coluna. O Mário Gonzaga na segunda coluna, no segundo banco. Agora também já o vi na segunda coluna, mas era no segundo banco para cá. E o Cunha era no segundo banco para lá. E se alguém fosse para os nossos lugares, a gente ficava todos aborrecidos. Como é que havia um cerimonial, havia um preceito para vestir a Nossa Senhora? Respeitavam algum cerimonial, algum preceito para vestir a Nossa Senhora? Não. Desde que eu tive, começava-se a pôr as coisas todas a jeito e assim, sabe? Pois, quando eu era mais pequena, não me deixavam entrar, estava a fazer recados. Mas ia-me despindo da Nossa Senhora e eu só via Nossa Senhora sem a roupa. Devia ter uns 18 anos. Sim. Porque achavam que ninguém ia para lá, senão as pessoas que vestiam a Nossa Senhora. Enquanto mulher de fé, que eu sei que é, de uma cultura, de uma família com uma tradição religiosa, enquanto mulher de fé, o que foi para si poder ter essa experiência enquanto cuidadora da Nossa Senhora? Muito agradável e até um bocadinho vaidosa. Pronto. E até um bocadinho vaidosa. Quando me disseram, que não me lembro quem, disse, olha, fulana não vem hoje, eu devia ter 18, 19 anos, não tinha mais.
Mas vens tu. Ai, eu fiquei assim, alta. Primeira função. Quando teve essa função, que presumo que também não a teve sozinha, partilhou com quem? Enquanto foi aia, partilhou com quem? Quem era a outra pessoa com quem partilhava essa função? Então, nessa altura, era com a Taninha e com a Luz Cunhas já. Não era ainda a Luz Cunhas? Não me lembro. Também não me lembro. A vossa função, quais as vossas responsabilidades eram quais? O que é que vocês, durante o ano, como é que vocês geriam a questão de cuidado da Nossa Senhora? Durante o ano era as épocas litúrgicas, ter cuidado com os fatos, mudarmos os fatos de Nossa Senhora, portanto, no Advento, no Natal, ter esse cuidado de mudar e ter o cuidado de olhar para as flores que estavam. O altar geralmente estava sempre bem, mas se havia alguma coisa que estivesse fora daquilo que devia estar. E era isso, mais ou menos, o cuidado que tínhamos com a Nossa Senhora, estar sempre a olhar para ela. O dia 15 é aquele dia que vai ser vista por muita gente, não é? A vossa preocupação centrava-se exatamente em quê? Olha, a minha preocupação, que às vezes era mal vista por as pessoas, era de ver se o laço estava direito, se o vestido via-se logo quando se acabava de vestir, mas se o vestido estava torto, se o ramo estava um bocadinho, outro dia estava a Nossa Senhora vestida com o ramo todo de lado. Pronto, era ter o cuidado de ver se Nossa Senhora estava vestida como uma senhora, como uma dama, como mãe de Deus, nossa mãe. Tinha sempre essa preocupação. Ainda hoje estou preocupada com isso. Não me diz respeito, sou já velha, mas quando vejo que mudou o fato, tenho logo cuidado de estar a ver se está tudo bem. Pronto, uma questão de curiosidade, mas também de amor por Nossa Senhora, porque ela é tudo para nós. Exatamente. Na sua perspectiva, o que deve ser, o que não pode nunca ser descurado, quem tem esta missão? Ter sempre muita atenção, muito amor, porque o amor faz tudo. E com o amor que nós temos a Nossa Senhora, vem-nos as ideias para fazer tudo bem. Portanto, termos aquele cuidado, como a Nação disse, de ver se está tudo bem e para apresentar também melhor da mãe para que os seus filhos que aqui vêm procurá-lo também gostarem de a ver, embora muitos que aqui vêm olhem só para o rosto com aquela fé tão grande que não veem mais nada. Enquanto mulher de fé, enquanto mãe, o que é que representa para si ser aia? Ou que representou? Eu, portanto, sou de família também cristã. O meu avô andou 38 anos a pedir para esta festa com o meu tio. E desculpem que eu estou um bocadinho emocionada. Mas estamos todos. E pronto, eu encontrei-me aqui com a minha avó velhinha, que depois íamos ali ao Sr. Albino, que tinha ali um café, que a Taninha lembra-se, que me pagava um domingo depois da missa, depois de bem de nada. Eu era uma gaiata. E o teu avô trazia um burro com trigo de um lado e outro, para se mandar moer aí nos moinhos à volta. Não era 13? Era 38 anos. Eras pequenina? Eu era pequenina. Lembra-me? Ele andava e depois passava por lá e eu beijava uma coroa pequenina, quando andava a pedir. Lembro-me bem da minha mãe me pegar o colo, a beijar a coroa, lembro-me muito bem disso sempre. E a minha mãe sempre caminhamos para aqui, eu lembro-me de fazer a primeira comunhão, depois fiz que saí do Morgado, saímos do Morgado das Virgens, nessa altura, a minha lembra-se disso, sempre aqui caminhei. Depois casei, houve ali uma fase em que, pronto, trabalhava e isso assim, mas nunca deixei de vir. Mas depois houve na minha vida um problema que aí voltei. E depois fui crescendo. Penso que hoje vejo só mais Nossa Senhora. A Teresa, para além de aia, que agora não é, mantém na mesma uma relação de cuidadora, não neste momento só da imagem, mas do templo em si. Estou na parte da sacristia, que o senhor padre que já está há uns anos, aqui na parte da sacristia, e depois a parte da sacristia exige que também é tudo, é um todo.
Eu costumo dizer que a casa de Deus, pronto, tem que estar sempre melhor. Eu digo muita vez, quando é agora para as festas, normalmente, agora não este ano não, mas nunca cá tenho ninguém dos meus familiares. E faço, no dia antes, faço bastante a comida e depois, se o meu filho lá vem, ou a minha nora, diz assim, olha, eles que se ajeitem, porque a casa do Senhor tem que estar melhor que a minha, mas muito melhor. A minha não interessa, a casa do Senhor é que tem que estar. Por isso, nesses dias, é a casa do Senhor e sempre, mas nesses dias tem que estar melhor que a minha. Que conselhos é que vocês dariam e o que é que vocês diriam que nunca se deveriam esquecer de ter presente para que tudo isto que vocês manifestaram se mantenha presente? Eu pediria que, em primeiro lugar, é que era a mãe, é a mãe de Jesus, é a mãe de nós todos, que temos que ter todo o cuidado do mundo, todo o nosso cuidado máximo deve ser para ela, mais que para as nossas casas, porque ela é a mãe, é a barca, a sambarca, o mundo inteiro. E é a nossa mãe, aqui nesta terra, onde vivemos, nesta igreja, e portanto o que eu diria era que amassem mais ou tanto como as nossas mães carnais, que fossem sempre fiéis àquilo que os tempos mudam, vão mudando, que os tempos mudam, mas que sejam sempre fiéis a ela. Eu diria que para amar, a minha base é sempre o amor, porque se amarmos, conseguimos superar às vezes até as dificuldades que nos aparecem dia a dia. E então, que se elas amarem, elas aprendem, têm gosto, estão ali presentes para amar a Maria e o seu filho, e o trabalho depois vai surgindo com vontade e com dedicação, e aí depois também é uma continuidade que se vai, com o passar do tempo, vai-se cada vez tendo mais amor, vai crescendo. Vocês têm algum episódio que possa ter ocorrido que vos tenha assim assustado, preocupado, ou algum assim mais engraçado, que eu presumo que ao longo de tantos anos das funções que vocês tiveram, tivesse assim acontecido alguma coisa que às vezes não está previsto, mas que vocês conseguiram resolver? Lembram-se assim de alguma coisa que possam partilhar connosco? Eu não me lembro. Pode ter havido. Normalmente, Vocês organizam-se de tal forma que esses imprevistos não aconteçam? Não acontece, é isso. É sempre aquele cuidado do vento, depois no véu, isso assim, mas aquilo é só mais uma preocupação ligeira, digamos assim, porque de resto Nunca houve. assim houve. Nem aqui assim, às vezes a gente ouve ai, quando é a imagem a sair, porque ali bate a crua ou qualquer coisa, mas não me lembro assim de nada que a gente tivesse muito aflitos à hora isso. Vocês notam na procissão em si, na participação, desde dos anjinhos, dos mordomos, da Nossa Senhora, vocês notam algumas diferenças significativas de quando eram mais jovens e para agora? Que diferenças é que vocês sentem? É evidente que há muito mais gente no meu concelho. Portanto, logo, graças a Deus, também há gente que também vem à nossa igreja, ou então está nas ruas aqui a correr para ali para ver a Nossa Senhora passar. E sim, são coisas boas, não assim coisas que a gente tivesse de dizer ou dizer ao Sr. Padre ou qualquer coisa. Acho que não, nunca, no meu tempo acho que não. Mas é claro que eu também, isto já vão muitos anos, há alguma coisa a de esquecer. Duas pessoas que a menina queria falar. Era o Padre Zé o Lopes. Padre Zé Lopes. Sim. Ele lá Lucas vinha todos os dias à missa e passava para a minha porta e batia para eu vir. Muitas vezes não vinha porque estava a dormir, porque não me apetecia, porque não sei o quê. Chegava aqui ao lado, apanhava uma descompostura dela. Não. E depois ela fazia queixa ao Sr. Padre Zé Lopes. O Sr. Padre Zé Lopes também dizia: ficaste na cama, não vieste à missa. Mas eu fui sempre um bocadinho, olha, deixa eu dizer. E outro foi o Sr. Padre Babo, um amigo, um padre, um amigo, um homem extraordinário, um homem de quem eu tenho muitas saudades, príncipe dele,
e da casa dele. Eu ia lá todos os anos, todos os dias, quer dizer, eu ia lá todos os dias. Ou ia buscar a Mariazinha, ou ia pôr a Mariazinha, ou ia ia lá, pronto. Meu pai toda a vida levou a Nossa Senhora deste lado, dali. Tem lá uma fotografia dele, em 1953. Entretanto, adoeceu, teve 19 anos, doente, uma doença horrível. Mas Nossa Senhora, com certeza que se lembra que ele ajudava ela a andar aqui nas nossas ruas. E agora perdi-me. Estava a falar do Padre Babo, da pessoa que recordava, como pessoas que queria referir. Sim. O Sr. Padre Lopes era muito velhinho e às vezes ia lá ver as senhoras vestir a Nossa Senhora e assim, mas muito pouco. Agora o Sr. Padre Babo fazia como o Sr. Padre Daniel, punha-se sentado além a ver tudo o que é que se fazia. Como é que as meninas estavam a portar-se? Pois. Ele lá sabia, ele lá tinha as razões dele, como ele tem agora, pois. Dona São Faria, tive o privilégio de poder estar na sua casa há pouco tempo e reparei que a menina tinha na parede um quadro emoldurado com vários registros. É assim que se chama? Sim, as medalhas. Chamava-se as medalhas. As medalhas. Quem é que usava essas medalhas? Quem usava essas medalhas, eu penso que eram as pessoas que davam. Isso nasceu também, talvez a Teresa. Levavam o andor e levavam aqui. Quem levava o andor tinha que levar uma medalha. Uma medalha. O novo é que dava essas medalhas. E tinha alguma coisa a ver com os donativos que na altura também eram ofertados para se poder fazer a festa? Era, que até havia também o amor do homem, que era que ainda as pessoas no dia 15 iam pagar o amor do homem, que era, depois levavam a medalha e a imagem de Nossa Senhora. Já há uns anos, porque há uns anos para cá a medalha já grande, já não. Ainda tenho lá medalhas e isso, mas não é nada desta. Todos os anos eram feitas novas? Sim. E quem fazia? Era a Madrinha Aida. A minha mãe também fez. Tenho lá algumas feitas para mim. É feito neste material parecido com os palmitos, não é? Ou não? É papelão e depois é pregado umas lentejoulas e depois umas pernozinhas para a imagem de Nossa Senhora, tem qualquer coisa assim à volta, umas pernozinhas e depois tem um lacinho em cima de fita de seda com um bocadinho depois de cordão de seda, uns fiozinhos que parecia prata também, assim um pulinho. Os homens que levavam o andor usavam essa medalha, mas usavam na mesma as capas semelhantes, iguais às que hoje se usam também. O que é para vocês a festa? Bem, O que é que ainda hoje representa para vocês a festa de Nossa Senhora da Salvação? Eu hoje é bem diferente de há 50 anos e de há 100 anos não, que ainda não estou lá, mas aqui nada estou. É tudo diferente. Umas vezes faz, outras é tudo diferente. Até porque as pessoas começaram a vir para a rua, para aí assim, não sei, eu só me lembro de ver uma pessoa que não era cá da Arruda, a minha professora primária e o senhor prior. A menina Maria, que era a irmã do senhor Padre Zé Lopes. Pronto. O senhor Padre Babo era uma pessoa... Ainda se lembra, Teresa? Muito bem. Então conversou-me tanta vez ali no confessionário, que era um confessionário de madeira ali, e ele teve sempre uma ligação muito grande a nós, porque ele ficava na quinta do Senhor Marguia, na quinta da Fonte. Os meus pais eram lá caseiros. Sim. E depois os senhores, por vezes, não estavam, a Dona Carlota e o Senhor Guia não estavam para Lisboa, para a casa de Lisboa, e a minha mãe é que cuidava dele, entre aspas, fazia a cama e fazia a comida, e ele
sempre teve uma ligação muito grande a nós. Depois, quando eu tive o meu filho, ele estava a ser capelão em Vila Franca. E o Sr. Padre Babo depois teve sempre uma ligação. E aqui há poucos anos, que ele faleceu, depois logo no ano a seguir, o Sr. Padre Faustino trouxe-o cá, com 15 de agosto. E depois o Sr. Padre Faustino disse, olha, você sei que conhece bem esta família. E ele disse, o meu pai estava aqui, já era viúvo. E ele disse assim, e o Padre Faustino disse, sabes quem é que cá está cá o António. Ele disse, gostava tanto de o ver, e eu veio ali o meu pai, aquela sala ali ao lado do Santíssimo. E recordo-me que eles abraçaram-se um ao outro. E choraram tanto os dois. Ele já velhinho. E o meu pai também já. Ele faleceu com 87 anos e faleceu logo ali assim. E lembro-me que ele disse, António, que ainda a gente se vê. Pronto, acho que foi um encontro. O encontro antes de se encontrarem no sítio, não foi? Depois estive ali com eles, depois até fui dar-lhes um pingo com água, para eles estarem tipo ali um pingo com eles sentados, e disse assim, isto foi entre a missa do meio-dia e depois a missa. E o Padre Babo nessa altura já tinha que idade? Então foi um pouco tempo antes dele falecer, ele faleceu depois logo ali a seguir, um ano e tal a seguir. Eu até costumo dizer que ele veio fazer a despedida à Ruda, à Ruda dos Vinhos. Por exemplo, agora o 15 de agosto, eu lembro-me perfeitamente bem que nós não havia restaurantes, não é? Agora havia aquelas casas, naquela altura, eu penso que se chamava tabernas, não sei se será. Sim. Não, mas era. E então, eu lembro-me que nós vivíamos num casal e nós vinhamos para com o farnel. Com o farnel. Exatamente. E com os sapatos para trocar quando chegassem cá à Ruda, não era? Não, porque era de verão, se fosse de inverno, só o meu pai conseguia cá vir, nós ficávamos sempre em casa, mas de verão vinhamos, lá com mais cuidado disso, vinhamos. Mas lembro-me que depois nós, entretanto, íamos comer a essas casas, mas também havia muitas pessoas que vinham à festa e que não eram de cá, e então havia montes de melão, que a minha lembra. Tal e qual, sim. Montes de melão com aquela balança de dois pratos, um mais fundo, porque era onde se punha um melão, outros pesos, e outra punha-se os pesos, e então as pessoas vendiam. E depois sentavam-se as pessoas que vinham nesses muros, toda a gente naquela altura tinha uma navalha. Exatamente. E então aquilo é que era comer. Um melão, sentados ali no muro, e o 15 de agosto era uma marca da festa. Era. E pediam, descobri agora, nas atas aí há pouco tempo, que as pessoas particulares pediam uma licença especial à Câmara para porem, como se faz agora no Santo António, nos bairros em Lisboa, na Alfama, Moraria, as pessoas particulares punham uma mesa, uma bancada à porta de casa com bebidas frescas para estas pessoas que vinham, que algumas traziam os farneiros, mas não tinham bebidas frescas. Uma pergunta que eu não fiz aos outros é isso. Na vossa noção, há muita gente que vem de fora, fora do Conselho, não fazer só do Conselho, fora do Conselho, pagar promessas. Sempre houve esse movimento. Eu acho que no tempo sempre houve. Sempre me lembra, também. Sempre me lembra, e até às vezes ao dia 14 a preocupação que será que vem muita gente, agora os tempos já são outros, e eu sempre pensei assim, vejo sempre o dia 15 e sinto que o dia 15 é o dia 15, e nisto nós chegamos ao dia 15 e não sei de onde é que as pessoas saem, mas só sei que... Não é só pelo facto de ver muita gente nova, que chama amigos, já é antigo, não é? Os forasteiros, não é? Os forasteiros. Já não há aquela tradição que havia, que vinham aqueles senhores com o chapéu e com o farnel e que iam deixar, e que vinha a mãe já mais velhote e que vinham os filhos mais novos. Já não é bem desse género, mas continua a ser nossa... Continua. Sim. Mas continua a ser Nossa Senhora que passa e todos... Eu chego cedo à igreja, antes da missa, das 5 horas. E eu, quando chego à igreja, que já está cheia, chego aqui às 4 e tal, mas já está cheia, eu a maioria das pessoas não conheço. E vocês sabem que eu conheço muita gente em Arruda. E eu não conheço a maioria das pessoas que aqui estão. É um santuário. Esta igreja é um santuário neste sentido. Paula, como deve imaginar, as pessoas todas me conhecem a mim. Tal e qual. Agora, esta gente vem de fora e diz, boa tarde, minha senhora, e a pessoa fica parada atrás de mim a olhar. E, naturalmente, a pensar assim, quem será esta? Não sei. Mas vem muita gente, sobretudo no dia 15 de agosto, vem muita gente. Até porque a igreja traz uma grande história,
uma história verídica que ficou Nossa Senhora da Salvação, com o rei Dom Manuel, que é uma coisa que as pessoas, que lhes toca. Exatamente. Há algumas fotografias que nós temos, cedidas por pessoas, obviamente, que mostram a igreja na altura da festa com uma série de paramentos. Sim, Perfeitamente. Esses paramentos eram da igreja? Não. Vinham lá de cima do norte. Vinham. E quem é que colocava e quem é que tinha essa Eles responsabilidade? faziam Era a própria empresa que... Desculpe interromper, é como agora quando não vêm estas empresas à Câmara para pôr a iluminação. Exatamente. Era o mesmo, não era taninho? Empresas que agora vêm pôr a iluminação para a Câmara, que montam tudo e fica tudo, era o mesmo. Eu lembro-me de ser miúda e eles andarem... Tem lá fotografias, não sei onde é que andam. Isto aqui Era tudo. Sim, estava coberta com paramentos. As senhoras ainda tudo com umas com lenço na cabeça, Exato. outras com véu, não tem nada Sim, de sim, fotografias. sim. E tem uma que o padre estava a dar a missa aqui no púlpito. Isso estava a fazer o sermão. Sim. E havia Das vezes que eu ouvi o sermão. padre Sim. era ali. Portanto, esses paramentos não eram da igreja. Não, vinham, punham, Vinham, depois levavam. pronto, exatamente. E era só na altura da festa. Era só na E não foi muitos anos, pois não, Taninho, isto foi aqui, não foi no tempo Ainda do Padre foi Babo. alguns. Ainda foi alguns, isto foi no tempo do Padre Babo. Mas já estava quando o senhor padre veio, já está. Acha? Tenho quase a certeza.